Hora de trazer por aqui a sequência do filme Ninfomaníaca. Já contamos a parte 1, agora é a vez de trazer a parte 2. O filme foi gravado de forma sequencial e dividido em duas etapas. A parte 2 até é bastante longo, a parte 2 tem 3 horas praticamente de duração. O filme esse lá de 2013. Bom, a parte 2 ela continua exatamente onde encerrou a parte 1. Seguindo a contagem das histórias, né? Fiquei lembrando daquele filme O Contador de Histórias. A qualquer momento eu trago ele para você, é um filme muito bom também. Bom, vamos lá com o nosso enredo. Joey então fica irritada com Seligman, acusando-o de ignorar a gravidade da sua sexualidade perdida para se concentrar no alegórico antes de perceber que ele não pode se relacionar com as suas histórias. Ele continua a confirmar a sua assexualidade e virgindade, mas garante-lhe a sua falta de viés e inocência. Isso faz dele o melhor homem para ouvir a sua história. Essa parte, inclusive, ela surpreende, né, quando ele traz o seu lado da história, dizendo que não tem sexualidade, né? Que ele, inclusive, é ainda virgem. Ele torna-se então inspirado a dizer-lhe outra parte da sua vida, depois de perceber uma Rublev, ícone da Virgem Maria, e uma discussão sobre a diferença entre a Igreja do Oriente, que segundo ele seria a Igreja da Felicidade, e a Igreja do Ocidente, que seria a Igreja do Sofrimento. Confesso que esse filme começou de uma forma um pouco monótona, mas depois ficou muito bom. Bem no comecinho ali parecia que não seria de mesma qualidade do que o anterior, mas depois o filme mostrou realmente a que veio e mostrou a sua qualidade. Daqui a pouco eu conto todos os destaques para você. Este filme, assim como o primeiro, assim como a parte 1, ele é separado em capítulos, né? Temos o capítulo 6, então, que é a Igreja Oriental e Ocidental, que eu acabei de citar, e a questão do pato silencioso. Depois temos o capítulo 7, que é o espelho, e o capítulo 8, que é a arma. Vamos à ficha técnica do filme, 2013, como eu disse. Temos a questão da duração dele, 325 minutos na versão do diretor. E existe uma versão com cortes, como eu já disse também na parte 1, onde, então, obviamente são cortadas muitas partes do filme. Eu assisti aqui a parte inteira, sem cortes, realmente incrível certas cenas. Daqui a pouco eu comento sobre elas. A direção do Lars von Trier, é isso? O elenco tem a Charlotte Gainsbourg, na versão mais velha da nossa protagonista, e também tem a Stacey Martin, na versão mais jovem. O gênero é drama, também erótico, chega a ser até pornográfico, né? Tem cenas bastante fortes nesse sentido, na versão sem cortes. Ele foi lançado na Dinamarca em 25 de dezembro de 2013, no Brasil chegou em 10 de janeiro de 2014, Estados Unidos foi em 25 de dezembro de 2013, idioma inglês. Orçamento 4,7 milhões de dólares, a receita 12,5 milhões de dólares. Ele não tem efeitos especiais, nada nesse sentido. Por isso, então, o orçamento baixo. É realmente uma história. O que mais tem aqui realmente é contagem de histórias. Ninfomaníaca e a sequência, né? A parte 2. Pontos negativos e positivos também. Comentários com relação ao filme. O comentário que eu tinha separado aqui é justamente aquele que eu já trouxe agora há pouco. A questão que no começo ele realmente me pareceu um pouco chato, um pouco monótono nos primeiros minutos. Mas depois a reviravolta aconteceu e a qualidade do filme se mostrou. A grande maioria do filme muito bom realmente. Pontos negativos que eu vou citar, que eu percebi no filme, vou citar 2 pontos negativos. A questão da escolha do personagem depois para interpretar a esposa quando a nossa protagonista casou, então, ou juntou-se, digamos assim, com o Jerome. Naquele momento a esposa está na versão velha e o marido parece jovem. Ficou meio esquisito essa parte, na minha opinião. E depois, nas cenas mais finais, o Jerome colocaram outro ator lá para fazer a interpretação dele. Ficou completamente parecido, mas bem diferente. Então,
Poderiam ter posto uma maquiagem no ator original, mas enfim. ela você percebe uma qualidade boa na questão do envelhecimento, e ele nota-se um ator completamente diferente. Então, esses pontos pequenos, né, mas negativos que eu trago com relação a esse filme. Pontos positivos. Agora sim temos muitos a trazer aqui para você. Vamos lá. Primeiro ponto positivo, eu gostei dessa parte que eu citei antes dos capítulos, né? O filme dividido em capítulos, algo muito interessante de se assistir. Outro ponto positivo, segundo ponto positivo, é a questão da realidade do sofrimento humano. Esse filme mostra muito bem o que é o sofrimento humano. Tanto no aborto que ela faz no filme, tanto na questão do que é a questão de ser uma pessoa ninfomaníaca, né? Você realmente se sente na pele do personagem. Mostra muito bem nesse filme. Você que quer sentir, você que está aí tranquilo, não está sofrendo na sua vida, saiba que tem pessoas que sofrem. E isso é muito bem mostrado aqui nesse filme. Terceiro ponto positivo que eu trago, obviamente não estou citando como positivo o sofrimento, e sim a abordagem desse tema aqui no filme, certo? Terceiro ponto positivo, a questão que é mostrada também do masoquismo, né? É impressionante a entrega da personagem ao masoquismo. Outra coisa que é realidade no ser humano, né, para muitas pessoas, e algo que talvez muitas pessoas nunca tiveram acesso a essa informação. Então você quer conhecer uma parte diferente, eu vou citar essa palavra aqui, diferente da humanidade, esse filme realmente lhe brinda com isso. Então mostra muito bem o masoquismo, o aborto, como eu já citei, e outras cenas bastante fortes e também bastante realistas. Gostei muito das cenas realmente realistas. Quarto ponto positivo que eu trago, que é mostrado no filme, a questão do ser humano buscando o seu prazer. O ser humano realmente faz tudo o que é preciso para buscar aquilo que ele quer, no caso do filme, buscar o seu prazer. É claro que ali é uma doença, né? A pessoa ninfomaníaca, mas tendo essa doença, ela busca o seu prazer sem medir as consequências. Mostra coisas, inclusive, familiares, bastante fortes. Assista para você ver. Quinto ponto positivo desse filme, gostei desse item que eu citei lá no começo, a questão do assexuado, né? Ele que é assexuado e ela ninfomaníaca, duas formas humanas completamente distintas, e eles ficam conversando durante todo o filme, né? Realmente muito interessante essa ideia do diretor desse filme. As informações que chegam tanto da parte dele como da parte dela realmente são muito surpreendentes. Próximo ponto positivo, sexto ponto positivo, gostei muito da forma interessante de interpretação e também a explicação dos contos. Ela explica tudo o que aconteceu na vida dela, e daí ele traz a sua forma, traz a sua interpretação de todos os contos que ela traz. Realmente é uma conversa, digamos assim, bem complexa, com várias formas de interpretação acontecendo a todo momento por parte dos personagens. Mais um sétimo ponto positivo do total de 8. Achei muito interessante a questão abordada de que a sociedade não deve saber de tudo. Certas coisas a maioria dos seres humanos não são capazes de assimilar, e por esse motivo, segundo a trama, tem um momento lá que isso aí é dito. Eu vou citar qual é o assunto, né? Eles abordam a questão da forma com que um aborto é feito. Aí o nosso personagem diz, né? Certas coisas a sociedade não precisa saber, não deve saber, porque não está preparada, iria se revoltar. Não tenho dúvida disso, né? Muita gente iria se revoltar se soubesse de tudo que acontece nesse nosso mundo. No filme trata que o aborto é legal, né? Não me recordo agora aqui qual é o país que o filme se passa, mas ali eles passam como basta ela ter atendimentos com uma psicóloga, e aí ela poderia fazer tranquilamente o aborto. Porém, ela foi conturbada a passagem dela com a psicóloga,
e aí ela não ganhou o direito de fazer o aborto, por isso ela fez ele por conta própria. Então sem dúvida, há países em que o aborto é permitido, e aí tem as formas de fazer que são realmente horripilantes e são mostradas muito bem aqui nesse filme. E o último ponto positivo que eu vou trazer, que é justamente o final. Que final legal, hein? Final um pouquinho estranho assim no começo, você olha, que final estranho, mas é um final muito bom e um final surpreendente. Fechou com chave de ouro, com toda certeza. O nosso diretor realmente sabe encerrar um filme. Ele encerrou a primeira parte e deixou aquele gostinho de quero mais. E agora encerrou a parte 2 e o desfecho total da trama também de forma espetacular. Parabéns ao nosso diretor e todos os personagens deste filme. Foi um filme que me pregou na cadeira do começo ao fim, assisti do começo ao fim, gostei muito do filme, e quando isso acontece você já sabe a nota, né? 6 estrelas para ele com toda a certeza. Defeitos muito pequenos, quase que imperceptíveis, e muitos pontos positivos, portanto 6 estrelas para o filme Ninfomaníaca, aqui na parte 2, né? Então repetindo este filme lá de 2013. Um abraço e até a próxima.